Olá, queridos, começando mais um Vida com Propósito, e hoje o convidado é especial, já vou apresentar ele. Lembrando para você se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nenhum episódio, nenhum tema, nenhum convidado. E lembrando para você também seguir as minhas redes sociais no Instagram, Marcos Matos, não deixe de seguir. Falando agora do convidado especial, Pastor Bruno. Pastor Bruno, antes de você se apresentar, Pastor Bruno, eu tenho que contar aqui uma coisa de bastidor. Pastor Bruno eu conheço há pouco tempo, para vocês entenderem, e hoje de manhã o Pastor Bruno me mandou um áudio falando assim: querido, eu tô com uma voz muito rouca, quase sem voz, mas eu tô querendo vir na força, na coragem, eu tô a fim de participar. Eu entendo, Pastor Bruno, diante do Espírito Santo, que isso é um gesto nobre. Sabe por quê? Porque primeiro que você foi bem franco, bem sincero. Você expôs o que você estava passando, mas você também expôs o desejo do seu coração, né, de seguir e tudo mais. Então eu vi um gesto nobre da sua parte, e aí eu quero honrar você aqui no início desse quadro. Muito obrigado pela sua presença, o quadro está sendo honrado, abençoado com a sua presença aqui. E sem mais delongas, o meu público agora ele quer saber quem é o Pastor Bruno. Bom, primeiro é uma alegria poder participar dessa conversa aqui, desse podcast, conhecer tantas pessoas interessantes que já têm vivido experiências com Deus aí. E antes de nós iniciarmos a gravação, também uma outra coisa de bastidor, a gente participou de uma conversa muito edificante aqui nos bastidores. E como eu disse ao Marcos, antes de introduzir falando sobre mim, eu estou com a voz um pouquinho rouca, porque no ministério pastoral acaba que a gente tem que falar muito o tempo todo, e pregando, e aconselhando. Então a voz é um instrumento de trabalho extremamente usado. Então pela manhã eu liguei para ele, mandei uma mensagem para ele, falei: minha voz está assim, mandei um áudio. Vai atrapalhar a voz estar assim? Se for atrapalhar, fica um pouco difícil. Agora, se não for, eu vou para cima, não tem essa comigo não. Então ele falou que não atrapalharia, que faria uma edição, e eu estou aqui, graças a Deus por isso. Meu nome todo é Bruno Leonardo Fernandes, eu tenho, por parte de mãe, uma tradição na Igreja Assembleia de Deus. A minha avó foi a primeira assembleana lá em casa. A vovó ia fazer um estudo para ser freira, e ela teve uma experiência com Deus em uma igreja e se entregou a Jesus. Ela foi a primeira evangélica na nossa família, passou a fé para minha mãe, e aí minha mãe veio do Nordeste, de São Luís do Maranhão, para o Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro ela conheceu meu pai na igreja, casaram, e minha mãe queria muito ter filho após casar, e ela não engravidava, tinha problemas para engravidar, e ela foi no médico, fez um diagnóstico, e ela foi diagnosticada com um problema chamado útero infantil. E aí o médico disse que ela não ia conseguir ter filhos porque o útero dela era de uma criança, ela tinha que ter feito um trabalho hormonal e toda essa questão, e ainda que se ela tivesse, ela ia perder nos primeiros meses da gestação. E aí minha mãe, ela não creu que a palavra do médico era a última. Ela foi num culto de oração, daqueles bem pentecostais da Assembleia de Deus, e orando a Deus, uma pessoa veio até ela, colocou a mão no ombro dela e disse assim: eu vou abrir o seu ventre, e o primeiro que sair vai ser um pregador da minha palavra. Nossa! E a minha mãe creu nisso, foi para casa, e depois de um tempo ela ficou gestante, e depois de um tempo eu nasci. Então eu já nasci com minha mãe me dizendo isso: olha, eu não podia ter filhos, e Deus falou que eu ia ter, e o que primeiro que saísse ia ser um pregador da palavra. Só que eu era, Marcos, um jovem extremamente tímido. Eu era extremamente tímido, mais reflexivo, e entretanto eu sempre gostei muito de ler. E aí quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, eu tive uma experiência com Deus também numa igreja. Eu sempre gosto de dizer isso, minha mãe sempre foi crente, mas eu tenho aprendido que Deus não tem neto, e Deus não tem sobrinho, Deus só tem filhos. Então cada um tem que ter a sua experiência individual e particular com Deus. E aí um dia eu fui na igreja, e aí nesse dia foi diferente. Parecia que o culto era para mim, que a palavra era para mim. Foi um negócio muito especial. E quando o pregador aquele dia fez o convite para ir à frente, quem quisesse se entregar a Jesus, mesmo já tendo sido criado num lar cristão, eu levantei a minha mão e fui à frente, que eu entendi que aquele dia ali era o meu dia, eu e Deus. Dia marcado. Exatamente. E dali eu tive esse encontro com Deus e comecei a ser mais assíduo na igreja. E aí minha mãe começou a falar: olha, Deus te chamou para você pregar, para você ensinar a palavra. Só que eu dizia assim: mas eu sou muito tímido, como é que eu vou fazer isso?
um microfone, não é para mim isso. E aí eu comecei a buscar, e o start na minha vida ministerial foi o batismo no Espírito Santo. Eu fui para uma vigília, e em uma vigília eu fui batizado no Espírito Santo. Foi uma experiência maravilhosa. Foi a primeira vez que eu falei em línguas e eu senti a virtude do Espírito Santo na minha vida de uma forma como eu nunca havia sentido. E eu lembro que eu saí da vigília, eu fui direto para a escola bíblica dominical na igreja, eu emendava uma coisa na outra. E aí, quando eu cheguei na escola dominical, eu tinha alguns amigos, falei, fui batizado com o Espírito Santo, tinha 16 anos. E aí um jovem falou, e como é que é isso? Eu falei, eu não sei explicar, porque tem coisas que a gente experimenta em Deus que não tem muita explicação. O salmista disse assim, provai e vede que o Senhor é bom. Olha só a palavra do salmista, Marcos, provai e vede. Então Deus não está para muito ser explicado, mas está para ser provado, para ser experimentado. Então foi o que aconteceu comigo. E aí nisso que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei a perceber que a minha inibição começou a reduzir. Foi uma coisa, foi uma capacitação que Deus me deu. E ali imediatamente eu comecei a interagir mais na escola dominical, daqui a pouco eu estava dando aula na escola dominical, e daqui a pouco estava pregando e recebendo convites, e tudo esse start foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. E aí eu comecei a exercer o ministério, fiz toda uma escadinha na igreja, eu era jovem também, tinha 17 anos, quando eu fui convidado pelo pastor da igreja que eu participava, que eu era parte, para ser líder de adolescentes. Com 17 anos eu era líder de outros adolescentes também. Então, aí comecei a exercer funções de liderança na igreja, e aí eu fazia saídas com a juventude, e eu era o pregador sempre da saída, e isso foi... Acabou que eu fui recebendo convites, e um convite gerava outro, um convite gerava outro, e chegou um ponto que o pastor falou comigo assim, olha, eu estou sentindo que Deus está te chamando para uma outra coisa. Então eu vou te tirar da liderança dos adolescentes para você poder atender esses convites com mais liberdade. E isso eu fui trabalhando e atendendo convites. Aí quando eu vi, eu estava atendendo 20 convites no mês. Foi um negócio muito que... o ministério foi me sugando para dentro dele, foi me puxando para dentro dele. Eu creio muito que as coisas de Deus são assim. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um cara que era Jonas. Jonas tem uma história muito conhecida que é do peixe. Por isso que é muito bom falar de Jonas. Todo mundo já ouviu falar sobre o profeta Jonas. E é curioso que quando Deus dá uma ordem para Jonas e Deus diz assim, ó, vai para Nínive e prega lá contra aquela cidade porque eu vou destruir a cidade. Deus queria usar Jonas para ganhar Nínive. E aí Jonas tentou fugir para Tarsis. A Bíblia diz que ele foi a Jope, pegou um barco, entrou no barco. E aí nesse barco ele desceu ao porão do barco, começou a dormir e houve uma tempestade. Quando a tempestade veio, os marinheiros perceberam a tempestade e acordaram Jonas. E a Bíblia diz que os marinheiros fizeram votos a Deus. Quando Jonas contou a história dele, olha, Deus me mandou ir para um lugar, eu estou indo para outro, o barco inteiro se converteu. E aí, antes de jogarem Jonas para fora, eles fizeram votos a Deus, se entregaram para Deus. E aí Jonas foi posto para fora, foi engolido pelo peixe, depois foi posto para fora do peixe, foi pregar em Nínive, e com uma mensagem ele ganhou Nínive inteira. E o que eu percebo com isso sobre chamado na história de Jonas? É que Jonas nem queria, mas ganhou o barco inteiro para Deus. Depois Jonas nem queria e ganhou Nínive inteira para Deus. Eu percebo que quando Deus tem um chamado na nossa vida, a gente nem quer, mas as coisas vão nos empurrando nessa direção. Eu gosto sempre de dizer uma coisa, não somos nós que temos um chamado, é o chamado que nos tem. É por isso que no barco Jonas não queria e ganhou o barco inteiro, em Nínive Jonas não queria e ganhou Nínive inteira. Então quando você tem um chamado, você pode se esconder atrás de uma câmera, você pode se esconder atrás de um balcão, você pode se esconder atrás de um concurso público, mas aonde você estiver, esse chamado vai te perseguir. Então isso foi acontecendo comigo, esse chamado foi me perseguindo e eu fui pregando e trabalhando, pregando e trabalhando e fui me envolvendo no ministério até que eu me mudei, aí vim congregar na ADVEC e depois de um tempo congregando teve a pandemia e aí no ano de 2021, 4 dias antes de virar o ano agora para 2022, o pastor Silas, que é o meu pastor presidente e também mentor, me ligou e me convidou para que eu viesse para o Recreio, para exercer o pastorado aqui junto com mais um pastor que já era o primeiro dirigente, eu seria o segundo, porque a igreja aqui no Recreio tem uma estrutura grande. E aí eu aceitei o convite, aí eu deixei um pouco de ser um pregador de muitas igrejas, que era o que eu vinha fazendo,
para pregar apenas lá na igreja e aceitar convites, que é o que eu faço hoje, mais pontuais, em igrejas de amigos e dias que não tem culto lá na igreja. É por isso que eu estou com a voz rouca, é de tanto falar e de tanto ministrar, mas é maravilhoso, porque, ô Marcos, é maravilhoso quando você percebe que você está gastando a tua vida naquilo que tem significado. Perfeito. Naquilo que gera em você uma sensação de que a minha vida está sendo útil. De que você termina uma pregação, uma pessoa vem e você nunca olhou para a cara dela na sua vida e ela diz, pô, Deus falou comigo através de você. Não tem preço, né? Então você sente que você tem um significado, você tem um papel no reino de Deus. E eu creio muito nisso, a gente vai abordar mais à frente. Isso é maravilhoso, saber que eu estou podendo cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra no tempo que Ele me deu e tem sido bênção. Então, basicamente, esse aí sou eu ministerial, eu sou casado já há 12 anos. Na verdade, nós vamos fazer no dia 29 de julho, 12 anos de casado. Eu sou casado com a Elaine e tenho duas princesas lindas, a Giovana e a Bruna. A Giovana tem 9 anos, vai fazer 10 agora, e a Bruna tem 7. E eu sempre brinco que as minhas filhas, elas não são bagunceiras, elas são pentecostais, são avivadas, já quebraram televisão lá em casa, já quebraram um monte de coisa, faz parte, né? Faz parte, é coisa de saúde, é vida, é né? saúde, é vida, isso é maravilhoso. Então, sou pai, faço parte da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, também dou aula de Cristologia na Faculdade Vitória em Cristo, e também tenho uma formação em teologia, em direito, tenho exercido o ministério e tenho tentado entregar o meu melhor para o Senhor, para ver vidas abençoadas, alcançadas e o reino sendo expandido. Amém. Interessante um pouco do que você falou. O pastor Elcio de Assis brinca muito falando, aquele que quer o microfone foge dele. Aquele que corre do microfone, o microfone pega ele. E na sua trajetória, pelo que você falou, o propósito de Deus, que é maior do que você, te alcançou. Exatamente. E te expandiu. Exatamente. Né? Então o propósito chegou até você, falou, isso aqui, agora vamos fazer, agora vamos para ali, vamos para o outro lado. E aí você foi nesse movimento do céu, né? Você aceitou, né, o que Deus estava direcionando, e aí você vê quando você é obediente a Deus, você vê onde Deus te coloca. Né? Então você, por obedecer a ordem, a direção de Deus, você foi expandindo para lá, para cá, para lá, e agora você pode ver, como você falou, os seus frutos, né? Tem uma pregação e aí vem uma pessoa, fui transformado, Deus te usou, me edificou, me restaurou. Isso de fato são os frutos. Eu li hoje pela manhã, vou trazer aqui, até anotei o texto, Jeremias 32:19, a Bíblia vai dizer assim: grandes são os teus propósitos e poderosos os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Muito forte essa palavra. Tu retribuis a cada um de acordo com a sua conduta. E agora o final que eu achei assim fantástico. De acordo com os efeitos das tuas obras. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que Deus, ele não só observa as nossas ações, as nossas condutas, mas Deus também observa o resultado das nossas obras. Né? O Senhor está falando, eu estou observando o resultado, o efeito das suas obras. Porque às vezes você até se entrega, mas às vezes você não gera o resultado. Né? Então o fato de gerar a transformação, que foi o que você mencionou, Deus está vendo não somente a sua entrega, mas também o resultado que você está fazendo com o povo dele. Então, tudo que você está semeando, você está colhendo, tanto agora como no futuro. Então, é interessante esse texto, porque você também mencionou, eu me sinto realizado quando eu realizo o meu propósito. De fato, é realizador, você se sente completo. E interessante também saber que não é o homem somente que está vendo o teu resultado, é o próprio Deus que está vendo o seu resultado, é o próprio Deus que vai te dar o feedback daquilo que você fez, né? Então, assim, juntando tudo isso, é só um Deus tão tremendo, tão poderoso, porque, de fato, nós não somos nada perante a Deus, nós somos pequenos, falhos, né, totalmente limitados, a gente depende a todo instante da boa mão de Deus a nosso favor, e aí a gente vê Deus pegando os homens limitados,
falando, ó, vai por esse caminho, agora vai para esse, agora eu vou te abrir uma porta ali, agora você vai receber um telefone de alguém que vai te levar no outro local. E aí você, sendo limitado perante a um Deus ilimitado, você fala, tá bom, Senhor, eu vou ler mais, eu vou buscar, eu vou me doar, como você falou, eu tenho certeza que eu estou me doando para aquilo que de fato faz sentido, né? E a própria Bíblia vai dizer, né, quem tem amor a Cristo, ele entrega a sua vida para receber, né? Ele não perde no mundo, né? Então você está entregando, você está se doando e Cristo está vendo essa recompensa, né? Deus é justo, então ele está analisando tudo, né? O Senhor, ele não pisca os olhos, ele não dorme, Verdade. né? Então ele está vendo todo o movimento de entrega que você está fazendo, ele está vendo que você obedeceu às direções dele. Ele está vendo que o povo que ele separou para entregar aquilo que ele botou dentro de você está sendo alimentado, porque além dele entregar o alimento para você, eu costumo dizer lá nos meus vídeos temáticos, né, no Instagram tem alguns vídeos temáticos, eu costumo dizer que o propósito nada mais é do que você entender o que Deus te entregou e para quem você precisa entregar o que recebeu de claro. Deus. Né? Então, quando você está nessa posição de, beleza, eu estou na direção de Deus, eu recebi isso de Deus, e aqui está o povo que eu preciso entregar aquilo que Deus me deu. Então, quando você fecha todo esse ecossistema, digamos assim, para o povo empreendedor entender todo esse ecossistema de Deus, né? A entrega e a nova entrega, a entrega de Deus para o homem e do homem para o próprio povo de Deus, para o próprio homem, você vê que o ciclo se fecha, porque ali foi alcançada a meta, foi atingido o resultado, né? Então, essa palavra é muito interessante porque muitos, às vezes, segue a direção, faz o movimento, mas não gera o resultado. E aí eu vou trazer uma outra palavra que está em Lucas 17, a partir do versículo 11, sobre os 10 leprosos. Né? Os 10 leprosos, eles viram Jesus e falaram, Jesus, tenha pena de mim, tenha pena de mim, Jesus. Jesus podia curá-lo na hora. Jesus falou, caminha. Ou seja, direção de Jesus está dada. Os 10 acataram. Beleza, vamos caminhar. Eles caminharam. A Bíblia vai dizer que eles foram curados no caminhar. Ou seja, primeiro eles foram obedientes à direção de Jesus e o movimento que eles fizeram, eles foram curados. Tem gente que chega até aí. Só que aí a Bíblia vai se estender. Dos 10 curados, voltou um. Porque aí ele voltou para agradecer a Jesus. E os outros 9 não, eles não voltaram. E aí esse que voltou, ele se dobrou perante Jesus, agradeceu, né? E Jesus falou, você foi curado pela tua fé. Mas os outros também foram curados, ou seja, os outros também tiveram fé. Só que esse tinha gratidão. E aí eu entendo, eu até mencionei num outro episódio, que os 9, embora seguiram a direção, embora tiveram fé e foram curados, eles não voltaram para agradecer. E aí nós temos 9 distanciados de Jesus e curados, mas nós temos um colado em Jesus pela gratidão. Os 9 receberam uma parte, o grato recebeu tudo, porque os 9 receberam a cura da enfermidade. O leproso que foi grato, ele voltou para agradecer e Jesus falou assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Fé te salvou. Então, além da cura, ele recebeu a salvação. E é importante isso. Vendo sobre gratidão nessa história, a gente aprende que a gratidão sempre abre o fluxo da próxima bênção. Quando você é grato por aquilo que você já recebeu, você acaba recebendo mais, que foi o caso desse leproso. Os outros receberam a cura, mas e a eternidade? E salvação ali no original, a salvação, o original, a palavra salvação engloba salvação corpo, salvação emocional, salvação físico, é cura. Então, os 9 leprosos receberam a cura na epiderme, na pele. Só que aquele recebeu a cura nas emoções, por causa da aceitação. Ele era um samaritano, Jesus sinalizou, esse é samaritano. Ele recebeu a cura em questões emocionais, ele recebeu a cura em diversos níveis diferentes e a vida eterna, a salvação. Então, quando a gente agradece por aquilo que a gente tem, a gente estende esse fluxo para receber mais. Quanto mais a gente agradece por aquilo que a gente tem, mais a gente vai ter pelo que agradecer. Eu ouvi recentemente uma ilustração que eu achei muito interessante, que um determinado comediante foi fazer um show e ele abriu o show com uma piada, o show estava cheio, ele abriu o show com uma piada e todo mundo riu daquela piada. Aí, depois que o pessoal se recobrou, ele contou a mesma piada pela segunda vez. Metade da plateia riu.
Aí depois que aquela metade que riu se recobrou, ele contou pela terceira vez a mesma piada. Aí o pessoal começou a olhar assim. Como ninguém riu, ele contou pela quarta vez a mesma piada e o pessoal ficou olhando para ele e começaram a reclamar, a murmurar. E aí ele voltou a palavra e disse assim: olha, vocês reclamam muitas vezes por um mesmo problema, por que não riem muitas vezes da mesma piada? É verdade. Então esse é um princípio que a gente pode aplicar para outras coisas na vida. Por que a gente não agradece muitas vezes por uma mesma bênção que a gente recebeu? Então a gratidão é importante nessa história aí do leproso, e gratidão é importante na vida, na caminhada, sabe? A gratidão ativa o fluxo do mais na nossa vida. A gratidão fez com que um dos 9 ficou colado em Jesus. Exatamente. A gratidão colou ele em Jesus. E o legal é que depois que ele falou, a tua fé te curou, Jesus falou, agora vá. Porque já tinha uma nova direção, né? Então, assim, ele fechou todo esse ciclo. Ele seguiu a direção de Jesus, foi obediente, ele executou a sua fé, recebeu a cura, e a gratidão fez ele colar em Jesus e receber uma nova direção. Então os outros, eles não receberam uma nova direção, né? Então esse ciclo que a gente está falando da questão do ecossistema de Deus, é receber de fato a direção, entregar o que Deus falou e agradecer, né? Tá sempre nos pés de Jesus agradecendo, porque às vezes nós deixamos de receber novos milagres, novas experiências, porque a gente não agradeceu. E para receber nova direção, precisa voltar com a gratidão.